Olá! Com 42 mil quilômetros de rios navegáveis, o Brasil explora menos da metade desses recursos naturais. O país quer investir em infraestrutura hidroviária. O governo quer leiloar algumas das principais hidrovias brasileiras, entre elas a do Rio Madeira, um dos corredores de exportação no norte do país. O projeto de concessão de hidrovias ainda está em fase inicial, mas promete desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental. O tema foi debatido na Comissão de Infraestrutura do Senado. Um dos principais projetos que o Ministério tem no setor hidroviário é exatamente esse programa de concessões hidroviárias. É algo novo e tudo que é novo tem que ser muito bem debatido, tem que ser entendido pela sociedade. Uma rodovia emite 4 vezes mais carbono do que uma hidrovia e uma ferrovia emite 1,5 vezes mais carbono do que uma hidrovia, fora os impactos ambientais diretos que precisam ser enfrentados. Tem pessoas que pensam ainda que o transporte rodoviário e o ferroviário é o que menos polui. Meu Deus! Todo mundo sabe qual que é o que menos polui e qual que tem a maior viabilidade econômica. Segundo o estudo apresentado na audiência, 6 projetos de hidrovias estão sendo analisados pela ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. A dos rios Madeira, Paraguai, Tocantins, Tapajós, Barra Norte do Amazonas e da Lagoa Mirim, no sul do país. Atualmente, a gente tem 42 mil quilômetros de hidrovias, mas o fato é que o levantamento que a ANTAQ realiza a cada 2 anos mostra que nós não exploramos de modo economicamente mais do que pouco mais de 19.200, ou seja, menos da metade do nosso potencial é aproveitado. A concessão da hidrovia do Rio Paraguai, a gente iniciou também discussões relacionadas lá na hidrovia do Sul, né, que liga a Lagoa dos Patos à Lagoa Mirim, e outros projetos. Essa estratégia de se desenvolver as hidrovias por meio de concessões, ela está amparada no Plano Geral de Outorgas, que foi aprovado pelo Ministério dos Portos e Aeroportos. A ANTAQ elabora, submete ao Ministério dos Portos e Aeroportos. E com base numa avaliação técnica, a ANTAQ identificou 6 hidrovias com potencial de serem concedidas, com potencial. É claro que uma modelagem mais aprofundada é que vai realmente confirmar se realmente a concessão é o melhor caminho. Vimos aí rios com potencial de exploração comercial, mas aproveitá-los como hidrovias exigem planejamento, estratégia e investimento. Hoje o que temos são rios navegáveis. Se a gente quer navegar em hidrovias efetivamente, isso significa uma garantia de calado o ano inteiro, sinalização, controle, sistema. Eu não vejo outro caminho a não ser efetivamente contar com a iniciativa privada. E aqui a gente não está falando de recursos, a gente está falando de flexibilidade, a gente está falando de operação mais ágil e eficiente. A gente só consegue fazer concessão em determinados eixos estratégicos, porque a engenharia financeira para uma concessão de uma hidrovia parar de pé, ela depende, sobretudo, de ter uma carga consolidada. E nem toda hidrovia vai ter essa condição. Então, são poucas hidrovias no Brasil, se for pensar bem, que vai oferecer essa condição. Aqui não se trata de privatizar, não tem como a gente privatizar rio. Inclusive, não tem como a gente conceder rio. O que a gente está concedendo são atividades que hoje são executadas pelo DENIT. E atividades que o DENIT tem uma dificuldade operacional e orçamentária muito grande para executar. E quando a gente faz essa transferência para a iniciativa privada, é o único caminho que a gente vê para que a gente transforme os nossos rios navegáveis efetivamente em hidrovias no Brasil. E na lista de serviços de infraestrutura entra também a segurança. É preciso garantir a integridade das cargas e a proteção dos usuários. Os nossos rios são de dono. Quem é o dono dos nossos rios? A quem eu posso recorrer nos momentos de crise que a gente tem, especialmente no Madeira, que a gente tem saqueamento de carga de balsa, que a gente tem invasão de canal pelo garimpo ilegal, que a gente tem uma série de assaltos às embarcações de combustível. Tudo isso, a gente da navegação interior gostaria de que a concessão, o operador do Madeira vai trazer para a gente uma segurança. Então, assim,
buscando ordenamento, buscando um dono do rio, buscando segurança, e essa segurança passa por sinalização, passa por dragagem, e essa dragagem e sinalização me traz eficiência, eu me convenço de que realmente é melhor eu pagar pelo serviço do que eu não ter este serviço. Um elemento que está considerado na concessão hidroviária, que é o elemento da segurança pública. É o concessionário, é óbvio que não substituindo o Estado enquanto poder de polícia, mas é o concessionário provendo, municiando o poder público, auxiliando, apoiando o poder público para atuar nesse papel de polícia. Então vamos conhecer mais sobre um dos principais trechos sob a análise da ANTAQ. A hidrovia do Rio Madeira tem mais de 1.000 quilômetros de extensão, saindo de Porto Velho, em Rondônia, até a Foz do Madeira, no encontro com o Rio Amazonas. Essa saída para o Atlântico pode se tornar a principal rota de exportação agrícola de Rondônia e Mato Grosso. O primeiro rio que vai ser feito um teste, se for que vai dar continuidade para se privatizar, vai ser o Rio Madeira. E realmente você tem razão, é o rio mais... É o que hoje tem o maior volume de carga, porque nós não temos outra saída nesse momento. Então, a finalidade da concessão é adequar a prestação dos serviços à variação hidrológica, atender a ampliação de demanda de granéis de vegetais em Rondônia e Mato Grosso e também promover segurança aquaviária para a população e para os navegantes que utilizam dessa hidrovia. E falando em escoamento da produção agrícola, a maioria dos produtos transportados pelo Madeira é de grãos, com destaque para a soja e o milho, mas também combustíveis, veículos e fertilizantes. Quando a gente junta soja, milho, combustível e fertilizante, a gente está falando de mais de 90%, quase 95% de toda a tonelagem que passa pelo Rio Madeira, né? Então a gente está falando de 4 perfis de carga. O grande impulso desse projeto foi pela carga, né? Foram os produtores de milho, soja e fertilizantes, principalmente, que nos procuravam insatisfeitos com os altos custos logísticos e com a baixa eficiência operacional da hidrovia. Então, quem foi o grande demandante dessa concessão, desse projeto, foram os usuários, mais especificamente os donos da carga. E eles já nos passavam essa estimativa que até $1 seria uma tarifa que seria razoável e que a carga estaria disposta a pagar. Então, a gente está falando de 80 centavos de real por tonelada. Além da sua importância estratégica para o agro, a hidrovia atenderá quase 800 mil habitantes dos 11 municípios na região ribeirinha, com a previsão de mais de 400 mil passageiros transportados a partir de 2026. Os 11 municípios pelos quais o Rio Madeira, esse trecho, né, da hidrovia, ela alcança, 8 no Amazonas e 3 em Rondônia, ela compreende uma população de quase 800 mil habitantes. Principais produtos escoados ali serão soja e milho, que são eles que vão ser responsáveis pelo pagamento. E as questões climáticas também merecem atenção. Secas severas, enchentes, sazonalidades das safras. Para que o negócio funcione bem, planejamento. A gente está vivendo aqui pelo 2º ano consecutivo uma seca histórica e eu não vejo mais o desenvolvimento da navegação ou o uso dos nossos rios para a navegação, uma vez que a Amazônia só será desenvolvida se passar pela navegação. A seca do Rio Amazonas esse ano, do Rio, da região norte, que esse ano está sendo mais severa, né, em função, inclusive, das mudanças climáticas e que tende a ser mais severa a cada ano, ela não é novidade. Embora ela seja mais severa, os senhores sabem melhor do que ninguém que todo ano ela ocorre e por isso que os serviços de dragagem, de levantamento batimétrico, hidrográfico, eles são mais do que necessários e previsíveis. Uns períodos de enchentes que já são conhecidos, que vai de fevereiro a maio, e o seu período de vazante, de seca, que vai de julho a novembro. Esse ano, em função dos eventos climáticos, esse período de vazante se iniciou antes do previsto. No período que as balsas podem andar com 100% da capacidade, aí nós temos um problema de prêmio, nós temos uma falta de navio. E quando chega o período da seca,
nós temos um problema da diminuição de carga. Então, nós sofremos nas duas pontas, mesmo quando está na cheia e sofremos um pouco mais ainda quando está na seca. O fato que se deseja com a concessão é que nos períodos críticos, é para isso que é a maior importância dela, que nós tenhamos uma profundidade que vai ter que ser obedecida, uma meta de desempenho para que o concessionário proveja aquela profundidade, que é uma profundidade de 3,5 metros, que ela vai oferecer um calado de 3 metros em toda a extensão do Rio Madeira. E dentre as regras definidas pelo governo, algumas exigências específicas tratam dos serviços de gestão e manutenção da hidrovia, que devem ser prestados pela concessionária. Acompanhe. A cesta de serviços compreende serviços hidrográficos, levantamentos hidrográficos constantes para poder mapear o canal de navegação. O Rio Madeira possui 75 pontos de interesse, né? Então, esses pontos serão objetos de monitoramento hidrográfico, sinalização e balizamento. Notem que a gente não fala em concessão de rio. Na verdade, os rios brasileiros, eles são indelegáveis, exatamente pelo uso múltiplo das águas, né? A gente não fala nisso. O que a gente está trabalhando aqui é a concessão de determinadas atividades que são feitas pelo DENIT. A gente está concedendo a dragagem, a gente está concedendo a sinalização, a gente está concedendo o controle da navegação. Então, de maneira alguma, esse concessionário terá qualquer envolvimento no uso da água. Ele vai, na verdade, substituir o poder público DENIT hoje na execução dessas tarefas. Tá? Então, essa questão de governança do recurso natural, ela vai continuar existindo da forma que existe hoje, dentro do CNRH. E quem vai pagar pelos serviços? Qual o valor da tarifa pelo uso da hidrovia? O governo garantiu isenção para ribeirinhos, pescadores e passageiros. A gente teve essa preocupação de fazer uma alocação adequada de como que devem ser feitos os pagamentos, quando houverem, né, relacionados às tarifas de uso do rio. Então, não faz o menor sentido a gente falar numa embarcação de passageiros, numa embarcação de pesca, numa embarcação de carga, mas aquela carga pequena. Não faz o menor sentido a gente falar dessas embarcações que já acessam o rio, que já ali navegam sem o menor tipo de restrição, que elas paguem qualquer coisa. Algumas premissas que a gente entende, né, que o secretário já apresentou aqui, primeiro, de não onerar passageiro, de apenas a carga que tiver interesse comercial, e me refiro aos grandes volumes de soja, milho e fertilizante, granéis líquidos transportados em grandes volumes é que vão ser tarifados. O restante dos usuários não serão. Pelos números que a gente está colocando, os maiores comboios que por ali navegam, a gente está falando de 20, chega a 30 mil toneladas, a gente está esperando um aumento nessas embarcações, né? Nesses comboios. A gente está falando de não mais do que R$30 mil por viagem, para que a gente tenha sinalização adequada, a profundidade adequada durante o ano inteiro, sistemas de controle, apoio na questão da segurança pública, né? Ou seja, que a gente tenha efetivamente uma hidrovia e não só um rio navegável. Aqueles pequenos produtores, o rorô caboclo, chamado rorô caboclo, ele não está capturado dentro dessa demanda de carga. Portanto, não faz sentido cobrar quem não vai demandar calado, quem não vai demandar intervenções que vão ser remuneradas por essa tarifa. Obras que alteram, mexem em recursos naturais com o meio ambiente. Um dos desafios é ajustar a legislação. Os senhores têm esperança de que o IBAMA, né, que é o nosso verdadeiro cemitério de projetos, conceda algum tipo de licenciamento para se fazer uma hidrovia? Que a hidrovia chega a ser um cemitério, é amor. Você precisa fazer adequações, tirar uma pedra aqui, remover um banco de areia colar, né, senador? Você precisa adequar, você precisa sinalizar, botar boia para cá e tal, para que o cara possa se orientar, né? O piloto precisa se orientar.
Então, a pergunta para fechar aqui essa conversa toda, os senhores acreditam na possibilidade de contornar esse grande obstáculo institucional que, no meu ponto de vista, a análise do IBAMA inicialmente não é técnica, não é ambiental, mas política, correto? Essa é a minha preocupação. Muitas vezes essa licença ambiental ela pode demorar um pouco mais, porque o próprio IBAMA já, né, ele já em outros debates ele já trouxe, olha, às vezes eu preciso de um levantamento aqui adicional. O DENIT, com todo o peso que a administração pública acaba trazendo de flexibilidade para a contratação, às vezes demora para conseguir fazer um levantamento adicional que o IBAMA requer. Então, a gente espera que, com isso, o concessionário ele vai ter muito mais agilidade em conseguir esses levantamentos e ter aquela licença por um período maior, com todo ano, e que as intervenções elas venham no momento certo, sem falta de recursos orçamentários e com outros também, com outra possibilidade que o próprio concessionário vai poder trazer de investir em técnicas, por exemplo. Nos preocupa muito essa questão ambiental. Tá? Essa questão ambiental que não considera que as hidrovias, na verdade, são as nossas aliadas para a resposta ambiental. E não inimigas, né? Então, senador, eu acho que a gente tem que trabalhar, acho que essa questão ambiental das hidrovias também em termos de legislações mais claras, que nos permitam fazer as dragagens de manutenção. Algo que tem conversas com o Ministério, que a gente pode, né, pensar e com essas contribuições também incorporar o projeto, é de prever um percentual para investimento em pesquisas para combater, por exemplo, ou para mitigar os impactos das mudanças climáticas, para preservar os recursos naturais. Lembrando que sempre, né, a hidrovia ela tem o objetivo de manter aquela infraestrutura que hoje em dia já existe. Claro que investimentos para preservar, para manutenção, para você revitalizar os mananciais, isso aí não está dentro do escopo da hidrovia, até porque isso oneraria muito a carga e não é esse o objetivo. Mas com uma tarifa que possa investir em estudos, pesquisas, para que a gente encontre soluções para que o Estado, sim, ele possa, né, investir na revitalização de manancial, dos recursos naturais, isso sim é totalmente cabível. Estamos falando em hidrovias, mas é claro que o transporte de grãos depende também de outros modais, como as rodovias e as ferrovias. Aqui nós estamos falando em 80 centavos por tonelada. Na BR-364 nós vamos falar em R$ 35,00 por tonelada. Vou repetir. R$ 35,00 por tonelada. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam que nós não temos frete de retorno. 80% dos caminhões que trafegam, que transportam grão no estado de Rondônia e do noroeste do Mato Grosso, 80% só tem uma perna, ou seja, desce para o Rio Madeira, desce para Porto Velho carregado e volta vazio. Então, nós não temos esse frete de retorno. Porto Velho são 1.050 quilômetros de caminhão. Nós temos mais a hidrovia, temos mais o transbordo na hora de descarrega em Porto Velho para descarregar e carregar no navio. Então, tudo isso é feito cálculo. Em relação a interação com a BR-364, na verdade, a hidrovia ela vai precisar de ter essa energia, né? A BR-364 vai levar mais carga para a hidrovia, ela precisa estar preparada. Você imagina a hora que Lucas do Rio Verde tiver a ferrovia. Ele chega, você vai transportar de Vilhena a Lucas, vai dar em torno de 600 km. É mais perto do que você ir em Porto Velho. Você vai colocar na ferrovia, 2 dias depois, esse contêiner está lá em Santos, embarcando no navio. Então, você tem que ver agilidade e com um custo mais barato. Ele vai ficar com um custo menor. Respondendo também ao senador Jaime, a preocupação é do custo logístico total. E quando a gente reduz o custo logístico hidroviário, isso inclusive compensa um pouco, e aí tem que ser feito realmente o debate lá da BR-364, das tarifas da 364, mas essa redução de custo logístico no corredor hidroviário, ele, na verdade, ele ajuda a mitigar um pouco desse impacto
que teremos aí, eu não conheço muito o projeto da concessão rodoviária, apesar de já ter trabalhado também com concessão rodoviária em outras vidas, né? Mas na nossa visão ele ajuda. Então, em termos do transporte multimodal, a gente estaria contribuindo com o custo total logístico da região. Pensando no futuro, exportação de produtos agrícolas, circulação de pessoas, benefícios, entraves, desafios. O que esperar das hidrovias? Os benefícios esperados é geração de emprego e renda, na medida em que a gente vai ter uma frota, a gente vai poder ter uma frota maior para atender esse volume de carga que vai se utilizar da hidrovia do Rio Madeira. Ou seja, todos os ganhos indiretos, né, ocasionados pelo fluxo de mercadorias, especialmente os granéis sólidos e no período de seca, que hoje em dia não ocorre, manutenção da lâmina d'água de 3,5 metros durante os 365 dias, monitoramento dos auxílios à navegação, cobrança somente quando o usuário estiver usufruindo dos serviços prestados. Esse é outro ponto importante também, né, secretário? Só vai começar o chamado degrau tarifário, só se começar a cobrar a partir do momento em que haver uma infraestrutura disponibilizada. Então, a gente está calculando que isso vai acontecer depois de 2 anos de iniciada a concessão. Então, nos 2 primeiros anos da concessão, ninguém, nem a carga, nem o grão, nem o milho, nem o fertilizante vai estar pagando pelo uso da hidrovia. Passados 2 anos em que o concessionário já vai ter feito investimentos, sinalização, levantamento hidrográfico, balizamento, dragagem, aí se começa a cobrar. Eu só peço que, se isso vier a acontecer, que sejam colocados, sejam bem esclarecido essa situação, para não começar com 80 centavos e daqui a pouco está em R$8 a tonelada, entendeu? Então, isso é uma grande preocupação da gente. Atualmente, o soja de milho, a gente tem 13 milhões de toneladas que são transportadas. A nossa estimativa é que esse volume chegue a cerca de 28 milhões em 2057. Já em 2030, a gente teria 20 milhões de toneladas sendo transportadas pela hidrovia do Rio Madeira. E se não tiver uma infraestrutura adequada, o que a gente vai ter vai ser custos logísticos e uma ineficiência no transporte dessas cargas. E a gente precisa de legislações mais claras que nos permitam fazer essas manutenções sem que os gestores públicos hoje estejam com o risco de serem aí indiciados por crimes ambientais porque não estão fazendo adequadamente, tá? Na minha opinião, parte disso tem a ver exatamente com o trabalho aqui no Congresso Nacional de deixar mais claro que esses nossos projetos são ambientalmente positivos e não negativos. E aqui eu acho que o Senado é importante para trabalhar essa questão enquanto representante da sociedade e abraçar efetivamente as hidrovias como solução ambientalmente amigável para o transporte da nossa produção. Nós só seremos competitivos com os grãos produzidos, tanto da parte do Mato Grosso, no noroeste do Mato Grosso, como no norte do Mato Grosso, se nós utilizarmos a eficiência dos nossos rios para que nós chegamos aos navios e, a partir dos navios, chegamos no destino final das cargas. Que puder ser transportado pelos rios, nós temos que aproveitar, igual falou o Zequinha Marinho. O Zequinha falou, o senador Zequinha. A Amazônia, os rios realmente são as nossas rodovias, são as nossas ruas, são aonde que nós temos o acesso mais fácil. É isso, um corredor de exportação, lucro para o agro, benefícios para os ribeirinhos, economia e sustentabilidade. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.